Vejamos outra vez a fonte Comentários Bíblicos do Antigo Testamento, John Walton, página 465. Animais selvagens eram considerados um castigo enviado pelas divindades para punir o povo. Desde o épico de Gilgame, na Mesopotâmia, o deus Ea repreendeu Enlil por não enviar leões para assolar as pessoas, em vez de usar algo tão drástico como uma enchente. Animais selvagens, doenças, seca e fome eram alguns dos recursos usados pelos deuses para reduzir a população. Uma ameaça comum relacionada a maus agouros no período assírio era que leões e lobos podiam devastar toda a terra. Do mesmo modo, a devastação provocada por animais selvagens era uma das maldições invocada em violações de tratados. Por isso que vemos no texto de 2 Reis 17, o narrador falar que Jeová enviava leões para atacar os estrangeiros que estavam na terra de Samaria. E é por isso que na Bíblia, lemos Jeová enviando guerras, fome e pestes contra os israelitas. Percebam que Jeová no mito não atacava esses povos em suas terras de origem. Jeová não se importava que deuses esses povos adoravam ou deixavam de adorar lá em suas terras de origem. E a razão disso era que Jeová não tinha jurisdição nessas terras, nesses lugares quem detinha jurisdição ou poder eram os deuses locais. Qualquer desgraça que ocorresse a esses povos, eles imaginavam ser seus deuses os causadores. Na ocorrência de esclentes colheitas, esses povos diriam que seus deuses estavam os abençoando. Como Jeová tinha jurisdição sobre a terra de Israel, então ele ataca aqueles que estão sobre seu território, que não seguem seus estatutos. Era assim que todo deus local se comportava em seus mitos. Como Jeová era o Deus nacional em Samaria, então o narrador fala que os estrangeiros não o estavam adorando adequadamente. Os habitantes de Samaria não adoravam somente Jeová, eles adoravam vários deuses. E mais, em Samaria, Jeová era adorado na forma de bezerro de ouro. Outra prova da concepção primitiva de que os deuses possuíam jurisdição local pode ser verificada por ocasião da construção do Templo de Jerusalém. O rei Salomão, durante a inauguração do templo, profere uma oração que mostra que Jeová era um Deus local. Na oração, fica evidente que o judeu pecador ou mesmo o estrangeiro que morasse em terras israelitas precisavam voltar sua atenção em direção à posição geográfica em que se encontrava o templo. Isso se dava porque a divindade morava naquela região, seu templo ficava naquele local. Só dessa maneira, a divindade judaica poderia ouvir as orações desde os céus. Ouve as orações do teu povo. Se ali, naquela terra, eles se arrependerem e orarem a ti, confessando que foram pecadores e maus, escuta as suas orações, ó Senhor. Se naquela terra eles verdadeiramente e sinceramente se arrependerem e orarem a ti, virados na direção desta terra que deste aos nossos antepassados, desta cidade que escolheste e deste templo que construí em honra do teu nome, escuta as orações deles. Do teu lar no céu ouve-os e dá-lhes a vitória. 1 Reis 8,47 a 49. Foi por este motivo que Daniel, quando esteve preso na Babilônia, orava de joelhos em direção à terra de Israel. A concepção da personagem Daniel é a mesma que seus vizinhos tinham. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel 6,10. A presença de um templo dedicado à divindade já era prova de que ela exerceria a jurisdição local. Porquanto os templos eram os locais de habitação das divindades. Ainda que se dissesse que suas moradas originais eram os céus, os templos representavam estes. Para que os teus olhos noite e dia estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo, e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar, também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus, ouve também, e perdoa. 1 Reis 8, 29,30. Jeová disse-lhe, ouvi a sua oração e o pedido de favor que você fez diante de mim. Santifiquei esta casa que você construiu, pondo nela o meu nome de modo permanente, e os meus olhos e o meu coração sempre estarão nela. 1 Reis 9,3. Até hoje os judeus oram dessa forma,
quando estão fora da terra de Israel. É óbvio que a narrativa de 2 Reis 17, além de conter diversos pensamentos primitivos próprios da época, há também diversas contradições. Por exemplo, o narrador diz que a razão de Jeová ter permitido a destruição do reino do norte, cuja capital era Samaria, teria sido por causa da adoração de vários deuses. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria, e levou Israel cativo para a Síria, e fê-los habitar em Ala e em Abor junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel, que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas, contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E levantaram, para si, estátuas e imagens do bosque, em todos os altos outeiros, e debaixo de todas as árvores verdes. 2 Reis 17, 7-10. Mas se esse era o problema, então por que Jeová permitiu a vinda de povos politeístas à terra de Samaria? Por que Jeová também não os expulsava? E sabemos pelo próprio texto bíblico e por meio da arqueologia, que a razão real não foi essa. Acrescentar os deuses em meio à guerra, como vimos, fazia parte da explicação teológica que os povos primitivos usavam para entender o mundo em sua volta. Assim como não havia um deus ou deuses reais do lado dos assírios, quando ganhavam ou perdiam suas batalhas, do lado de Israel também nunca houve deus algum. Guerras eram vencidas pelo mais forte. A narrativa se contradiz outra vez quando menciona que os povos que chegaram em Samaria temiam a Jeová. Há duas declarações opostas. Uma onde se diz que os povos transportados para Samaria temiam a Jeová e os deuses de suas terras, e uma outra declaração dizendo que esses povos não temiam a Jeová. Vejam. Porém cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades, em que habitava. E os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima. E os aveus fizeram Nibais e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo Adrameleque, e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Também temiam ao Senhor, e dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais lhes faziam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até ao dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. 2 Reis 17, 29-34. Assim a análise textual que fizemos com o apoio de informações arqueológicas, nos faz concluir que os textos bíblicos contêm ideias primitivas e supersticiosas da época. Os judeus não eram diferentes, pois, de seus vizinhos. Pelo contrário, eles tinham as mesmas percepções de mundo.